ele fala de Odya Jugma. Odya é masculino, né? Jugma é feminino. Então, que é o Graha Odya Jugma, ou seja, o gênero dos planetas, né? Se ele é masculino ou se ele é feminino. Agora, o que é interessante, né, é que os Grahas também são eunucos, né? Ou seja, ou são eunucos ou até bissexuais, né? Ou ele, às vezes, eventualmente, ele se transveste, né? É uma coisa complexa, né, de se entender, mas quer dizer que na questão de gênero dos planetas também acontece uma coisa muito parecida, né, com o que acontece aqui na nossa população humana aqui. É o caso aqui, por exemplo, que ele está falando que Surya é um graha extremamente masculino, né? Surya é o Sol, né? Ou seja, o Sol que tem relação diretamente com o pai. Teoricamente, a princípio, né, o pai seria o máximo da masculinidade na cabeça do filho, né? Então, o que significa isso? O Graha, ele é masculino ou ele é feminino? Ou ele pode ser eunuco também, né? Ou seja, ele pode parecer ser uma coisa quando na verdade é outra. Agora, uma coisa que é importante é nós sabermos que os rashis, ou seja, os signos, também são masculinos ou femininos. Agora, aí é que está, né? Porque eu estava falando agora há pouco para vocês do chá de bala, e nessa questão do chá de bala existe inclusive uma das linhas, uma das variáveis, né, do que compõe a equação, né, do chá de bala. Uma das variáveis é justamente uma linha que ele chama de Odya Jugma. Ou seja, se o Graha se ele é masculino, está posicionado num rashi masculino ou num rashi feminino. Ou seja, se o Graha ele é masculino e está num signo feminino ou se está num signo masculino, isso vai alterar a força dele, ou seja, ele vai dar mais força ou menos força para as atividades, para os assuntos que ele rege. Então isso é uma coisa fundamental, né, que pode adicionar mais força matemática ou reduzir força matemática. Então é o caso, por exemplo, de Chandra. O Chandra, ele representa a mãe, por exemplo, que na nossa concepção, mesmo que a gente não consiga textualizar, né, é o símbolo do feminino para nós. É o símbolo do feminino materno, né? Porque muitas vezes a questão do feminino ele pode estar conectado, né, à ideia, por exemplo, da tua irmã, por exemplo, né, ou então da tua vizinha, sei lá, da tua tia, não sei. Aí de repente lá na infância você criou uma ideia do feminino, né? E aí ficou com aquele ícone, né? Com aquele ideal na tua cabeça, e aí é em busca disso que você vai, né? Do ideal feminino, se você fosse homem. Agora, o mais masculino dos grahas, né? Além de Surya, né? Que é um graha extremamente masculino, é o Mangal, Marte. Marte, na verdade, o próprio símbolo dele, né? Que é um círculo com uma seta, né? Já representa a masculinidade, né? Representa a virilidade, né? Representa a força, né, a raiva, né, a energia de luta, né, a própria seta, né, é uma lança, né, que é o símbolo de Marte, né? Marte, ele carrega uma lança, é uma arma mística, né, que ele mata alguns demônios com essa lança dele, né? Então, portanto, esse graha masculino, é claro que seria melhor se ele caísse num rashi que é masculino também, né? A natureza dele fica melhor, né? Ele consegue agir, né? Os assuntos que ele rege fluem melhor, né? Porque eles estão num ambiente que já lhe é propício, percebe? Não que um homem não possa ficar com uma mulher e vice-versa, né? Mas o que acontece é que existe uma natureza, uma frequência, né? Que ele consegue se manifestar, né? Manifestar os assuntos que ele rege muito melhor num rashi, num signo que já é da mesma natureza dele. Agora o Budi, que é o Mercúrio, né? Ele é um graha, como ele está comentando aqui, ele é um nuco, né? Mas ele é mais feminino. Na verdade ele é masculino, mas ele é meio feminilizado. Ele tem um jeito mais infantil. Ele também é um graha bastante influenciável também, né? De forma que ele pega bastante das influências dos grahas que estão com ele. Por exemplo, se ele tivesse com Surya ou com Mangal, né, ele ficaria muito mais masculinizado, né? E ele ficaria muito mais feminilizado se ele estivesse com grahas que são femininos, né? Que é o caso de Shukra, né? De Vênus, e que é, na verdade, o Vênus, ele é o ícone absoluto, né, das mulheres, né, da feminilidade, mas não só isso, né, porque ele representa várias coisas.
O próprio prazer, né, é representado pelo Shukra, pelo Vênus. O Guru, o Júpiter, também é outro planeta bastante masculino. Ele é bem masculinizado, né, então ele preferiria, lógico, ficar em Rashis que são masculinos também. Né? Não que ele não vá fazer coisas ruins também, né, em signos masculinos, mas de toda forma é uma pontuação a mais para ele, né, quando ele já está num signo que já é da natureza dele, né? É tanto da natureza masculina como pode ser também da natureza elemental, né? Porque como nós vamos ver posteriormente, os Rashis também regem elementos, né? E os Grahas também. Então eu havia comentado do Shukra, né? Que é extremamente feminino, né? Então é claro que é melhor que ele fique em Rashis femininos, porque essa feminilidade, mas não só a feminilidade, né? Mas, por exemplo, os próprios assuntos regidos por Vênus, que são o prazer, né, a capacidade artística, o bom gosto, né, a sofisticação, ficam mais melhorados, né? Os resultados, né, são bem melhores quando esse graha está no Rashi feminino. O Shani, como ele está mostrando aqui, né, vou até tirar um pouco aqui para vocês verem. O Shani, ele é eunuco, né, mas ele é mais masculino. Ele é feminino agindo como masculino. Então seria, aqui no caso aqui do Bud, né, só para a gente entender, né, como é que é questão de gênero. O Bud, o Mercúrio, ele é um masculino agindo como feminino. Pensem vocês, né, ele está num corpo de homem, né, mas está agindo como mulher. E o Shani é diferente, porque ele está num corpo de mulher, mas ele age como homem. Esses grahas, eles tanto e tanto faz, né, se eles estão em Rashis masculinos ou femininos. É claro que isso vai influenciar eles, vai causar uma influência maior para eles, mas só que eles, pelo fato deles serem eunucos, né, ou seja, deles serem meio que neutros, aí também essa questão de Rashis de masculino e feminino não vai influenciar tanto como se fosse um graha que tem uma natureza inerentemente masculina ou feminina. Aqui o caso do Rahu, né, que ele é um eunuco mais masculino e o Ketu é um eunuco mais feminino. Agora, é claro que isso também, no final das contas, né, quando você for analisar, assim, existem várias análises, né, que você pode obter com todas essas informações, como é o caso, por exemplo, da própria sexualidade da pessoa. Por que que as pessoas estão num corpo, por exemplo, de mulher e quer virar homem? E por que o cara que está num corpo de homem quer virar mulher? Justamente porque ele está, provavelmente esses planetas, né, estão posicionados em situações que não são as próprias para eles. E aí isso geralmente gera esse efeito de não aceitação do seu próprio gênero, da sua própria sexualidade. Então aqui nós tivemos essa questão que é muito importante, porque nós vamos ver essas questões sexuais realmente, né? Sexualidade mesmo, né? De gostos sexuais, né? De problemas sexuais, né? De problemas até de órgãos sexuais, de diferentes tipos de patologias que são de ordem sexual, né? Ou seja lá porque a pessoa não consegue ter prazer, ou seja porque a pessoa pensa muito nisso e fica com a mente, né, só pensando nisso, e acaba também gerando algum tipo de patologia, né? Tudo que é exagerado sabe que não faz bem, né? Pois bem, então esse foi o PDF número 8, que é muito importante para essas questões de sexualidade, que no final das contas está, né, diretamente relacionado com a questão de relacionamento. Então, portanto, como já foi comentado também, é um dos assuntos mais em pauta, né, na atualidade, é justamente essa questão de relacionamento.